Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Só a partear do versículo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 4, a partear do versículo que diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Amém? Vamos orar, irmãos, pela palavra, não desprezando a oração nos feitos que nos antecedeu, mas eu sempre gosto de orar antes de ministrar a palavra do Senhor. Amém? Eterno Deus, eterno Pai que estás no céu, eu me coloco em tuas mãos, Senhor. Deus, nesta noite faz a tua vontade, age conforme o teu querer. Ó Deus eterno, nesta noite nós já estamos sentindo um pouco mais da tua glória. Ó Deus eterno, vem encher de santuário com a tua presença. Meu Deus, vem renovar nesta noite, vem batizar no teu Espírito Santo, vem demonstrar, Senhor, que tu ainda age no meio da tua igreja. Vem nos abalar nesta noite com a presença do teu Espírito Santo, Senhor. Nos enche, ó Deus, nos prepara para ouvir a tua palavra. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, antes de nós ministrarmos a palavra, queremos agradecer em primeiro lugar a Deus pela oportunidade nos concedido de estarmos mais uma vez em um púlpito da Assembleia de Deus para ministrar a sua santa e poderosa palavra. Agradecer ao presbítero, a qual nos acolheu no seu lar, que Deus abençoe ricamente. Amém? Eu trago as saudações ali da Assembleia de Deus em Augusto Correia, onde fazemos parte daquele ministério, e ali também há um povo que adora o Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Irmãos, eu tenho para vós nesta noite uma palavra da parte do Senhor. Nos foi dado um texto ou um tema meio até difícil de se pregar, porque falar e ser cheio do Espírito Santo exige uma grande responsabilidade. É uma mensagem que pesa em nossos ombros. Eu orando a Deus, irmãos, e Deus me deu algumas revelações da sua palavra. Eu quero convidar você nesta noite para, junto comigo, mergulharmos no oceano da revelação da palavra do Senhor. Você irá sair convicto do que é ser cheio do Espírito Santo. O texto do capítulo 2 de Atos, versículo 1 ao versículo 4, é descrito o cumprimento de uma das 3 maiores profecias da Bíblia Sagrada. A Bíblia tem mais de 1000 promessas ou profecias, mas é dada 3 grandes profecias ou 3 grandes promessas. A primeira vinda do Messias à face da terra. A segunda é o que aconteceu em Atos capítulo 2, que é a descida do Espírito Santo como nunca antes havia acontecido no Antigo Testamento. E a terceira maior profecia da Bíblia é a segunda volta de Cristo para buscar a sua igreja. Amados irmãos,
Atos fala e relata o cumprimento desta promessa. E quando eu vou estudar ou lendo sobre isto, Deus me faz voltar no Antigo Testamento para entendermos o que aconteceu em Atos capítulo 2. Precisamos voltar ao Antigo Testamento e ver aonde o próprio Deus, em alguns momentos da história, demonstrou para o seu povo que um dia algo de impactante aconteceria na face da terra. Porque Deus, na sua onisciência, ou no seu atributo de conhecer as coisas antes que aconteçam, Deus sabia que no confronto humano com o inimigo, o homem não venceria as potestades com o seu intelecto, com a sua força, com a sua beleza, não com a sua condição financeira. Deus sabia que para o homem triunfar sobre as potestades do inimigo, era preciso algo maior do que isso. Era preciso algo da parte do céu vir sobre o homem para o capacitar para vencer a batalha travada na face da terra. Em alguns momentos na história veterotestamentária ou do Antigo Testamento, Deus vai dar alguns sinais ou algumas promessas e algumas profecias ao seu povo. E um dos maiores momentos que Deus demonstra isso, o próprio livro de Atos fala sobre este texto. Voltamos 800 anos aproximadamente antes de Cristo, uma época em que Israel, preste atenção, Israel estava passando uma das suas piores crises econômicas, morais e espirituais da sua história. A Bíblia Sagrada nos fala no livro do profeta menor Joel que Israel, a menina dos olhos de Deus, estava passando um momento crítico e caótico na sua história. Se você perceber comigo, no capítulo 1 do livro de Joel, capítulo 1, versículo 7, a primeira decadência, a primeira crise de Israel é a crise moral. Capítulo 1, versículo 7 de Joel diz: fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e lançou por terra, e os seus sarmentos embranqueceram. Deus está falando aqui, através de profecias, ou através de uma exortação da própria nação israelitas, porque no livro do profeta maior Isaías, capítulo de número 5, versículo 7, está escrito: Israel é a videira do Senhor. Deus está dizendo que Israel foi despida, Israel foi humilhada, Israel está, amados irmãos, em uma decadência moral. Os inimigos de Israel não têm mais medo de Israel. Uma nação que na época do rei Davi, quando saía para o campo de batalha, os inimigos tremiam, mas agora Israel não fazia medo a ninguém, porque Israel estava afundando em uma decadência na sua época. Primeira decadência de Israel na época do profeta Joel, decadência moral. A segunda decadência de Israel na época do profeta Joel, capítulo 1, versículo 10 diz: o campo está assolado, a terra triste, porque o trigo está destruído e o mosto falta. A segunda decadência de Israel na época do profeta Joel, decadência econômica. Israel, que era uma nação voltada para a agricultura, a economia de Israel estava alicerçada na agricultura, na plantação de cereais, principalmente de trigo. Na época do profeta Joel, a Bíblia diz que Deus mandou um exército de gafanhoto, um exército feroz, como um exército com bandeira em cavalos, para destruir uma nação. A Bíblia fala, ou a história nos fala, ou a biologia nos fala,
que uma praga de gafanhoto tem a capacidade de cobrir aproximadamente 2,6 quilômetros quadrados, e o enxame ou uma praga de gafanhoto compõe-se de 30 milhões de insetos e tem a capacidade de se alimentar de 100 toneladas de vegetais por um dia. O que isso nos faz entender? A praga de gafanhoto em um dia consumia o que 100 pessoas consumiriam em 40 anos. Amados irmãos, e aquela praga de gafanhoto que era tanto comum na Palestina tinha vindo sobre Israel. A agricultura de Israel estava destruída. É por isso que o profeta Joel fala no capítulo 1, versículo 10, e diz: o campo está assolado, o trigo nos falta, o mosto acabou. Amados irmãos, Joel está dizendo: a economia de Israel está lá embaixo. Deus trouxe sobre a nação de Israel uma praga terrível de gafanhoto. E temos casos de pragas de gafanhoto que junto com elas em pragas, porque como o gafanhoto, a sua fase de vida é muito curta. O gafanhoto, ele vive muito rápido. A sua fase depende da sua alimentação. Quanto mais um gafanhoto se alimenta, mais ele evolui rapidamente. Ele entra da vida para a morte. E quando um enxame de gafanhoto vinha, há casos que se ficava escuro porque cobria os raios do sol, e as fezes desses animais geravam epidemias. Então Israel estava, amados irmãos, com a economia lá embaixo. Mas essa não é a pior crise de Israel. A pior crise de Israel está no capítulo 2, versículo 12 e versículo 13, que diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Primeira crise de Israel, moral. A segunda crise de Israel, econômica. A terceira e pior crise que Israel estava vivendo na época do profeta Joel, uma crise espiritual. Israel não sabia mais adorar o Senhor. Israel de manhã estava no templo adorando ao Senhor, e à tarde estava fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. Israel estava adorando ao Senhor em uma adoração externa, em uma adoração só de palavras e de lábios. Os sacerdotes entravam na presença de Deus. Diz a história e a tradição judaica que eles entravam na presença do Senhor, rasgavam as suas vestes, jogavam cinza sobre as suas cabeças, em uma demonstração de humilhação. Mas o seu coração estava desviado do Senhor Deus. É por isso que Deus levantou o profeta Joel e diz: Joel, vai lá dentro do templo e diz para os sacerdotes que eu não quero isso. Eu não quero que eles rasguem as vestes, que eles joguem cinza sobre a cabeça. Mas antes de tudo, quando eles entrarem na minha presença, eu quero que eles rasguem o coração, Joel, na minha presença. Por que o coração, irmãos? Para os europeus, e até mesmo para nós, americanos da América do Sul, e para os mais intelectuais, o centro da vida é a mente. Mas para o judeu, o centro da vida é o coração. Já dizia o sábio Salomão no seu livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 24: sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O próprio Jesus demonstra isso dizendo: os maus pensamentos, as más vontades saem da onde? Do coração. Jeremias dizia: enganoso é o coração e perverso, quem o conhecerá? O Senhor é o que esquadrinha o coração, e é apto a dar segundo os seus caminhos. Quando Deus fala ao profeta Joel para que Israel entre na sua presença,
rasgando o coração, Deus estava dizendo: Joel, eu quero de Israel o primeiro lugar na vida deles. Eu quero de Israel o primeiro lugar no coração deles. Eu quero ser o centro da adoração. Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer uma coisa. Você pode se arrumar, você pode vir bonitinho para cá nesta noite, mas se o seu coração não estiver voltado para o Senhor, nada adianta. Deus conhece o teu coração. Israel estava em um buraco, estava em decadência. Talvez o inimigo já estivesse cantando vitória, dizendo: olha, Israel venceu. Os inimigos não respeitam mais Israel. A economia de Israel está lá embaixo, e eles não adoram mais o Senhor. Eu venci a guerra. Aí Deus usa o profeta Joel no capítulo 2, versículo 28, para uma das maiores profecias concernente à vinda do Espírito Santo. No momento de crise, o profeta Joel se levanta. Versículo 2, capítulo 2, versículo 28. O texto bem conhecido dos irmãos. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Eu acredito, irmãos, que quando o profeta Joel falou isso, o inferno tremeu, porque aqui havia uma profecia. E você preste atenção que está dizendo: e há de ser que depois de quê? O texto está dizendo depois. Mas depois de quê? Sabe depois de quê, irmãos? Israel estava no momento de crise. Capítulo 2, versículo 12, versículo 13. Deus falou: entrai na minha presença, rasgai os vossos corações, entrais com jejum. Não rasgue as vossas vestes, mas rasgai o coração, porque o Senhor é grande, misericórdia e compassivo. Deus estava dizendo: depois que Israel fizer isso, depois que Israel rasgar o coração, depois que Israel entrar na minha presença, depois que Israel entrar com jejum, eu irei derramar do céu o meu espírito sobre toda a carne. A profecia está aí 800 anos antes da primeira volta de Cristo. O tempo se passa. Vem Jesus em a terra. Jesus estabelece um grupo de 12 discípulos, quando na verdade eram 70 discípulos, mas os mais íntimos de Jesus eram 12. Jesus morre, e depois que Jesus ressuscita, Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus olhando para os seus discípulos, ele diz: todo poder me dado nos céus e na terra. Por que Jesus fez isso? Porque diz a tradição daquela época, que quando o imperador, um rei, ia para a guerra, que ele vencia lá no campo de batalha, quando ele voltava para o seu país, ele tocava a trombeta, todo o seu povo reunia, e ele conclamava a vitória, dizendo: eu venci, eu triunfei. Quando Jesus, depois de morrer e ressuscitar, e disse: todo o poder me dado nos céus e na terra, Jesus está dizendo: eu triunfei, e todo o poder me dado nos céus e na terra e debaixo da terra. Jesus passa 40 dias com os discípulos. E antes de Jesus subir ao céu, Mateus capítulo 24, versículo 49, Lucas capítulo 24, versículo 49: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Pare aí, irmãos. Os discípulos andavam com Jesus. Os discípulos viram Jesus dar vista aos cegos. Os discípulos viram Jesus ressuscitar muitos mortos. Os discípulos andavam lado a lado com Cristo, mas faltava alguma coisa na vida dele. Estava faltando algo na vida dos discípulos.
Os discípulos eram salvos, mas faltava algo na vida deles. Quantos obreiros, quantos estão na igreja há muitos anos, muito tempo, mas está faltando algo na tua vida. Está faltando algo na tua vida. Irmão, Jesus não estava falando para qualquer um, era por discípulos. Mas Jesus sabia que estava faltando algo. E Jesus está dizendo nesta noite para você: está faltando algo na tua vida. Está faltando algo na tua vida, obreiro. Está faltando algo na tua vida, pregador. Mas esta noite nós somos convidados a descer a Jerusalém, porque é uma promessa para se cumprir sobre a nossa vida. Quem crê, levanta a mão para o céu e glorifica Ele. Faltava algo na vida dos discípulos. Jesus sobe. Os 120 pessoas, que era o número exato para se estabelecer um conselho judaico. É interessante entendermos isso. 120 era o número mínimo para se estabelecer um conselho judaico. Eles estavam reunidos. Eu disse para os irmãos que a promessa de Joel está falando que depois que Israel se humilhar, entrar em jejum, rasgar as suas vestes, o Senhor derramaria o seu poder. Israel passou, os discípulos passaram 10 dias no cenáculo reunido, adorando ao Senhor, clamando, orando, suplicando. Aí Atos dos Apóstolos capítulo 2 diz que veio, e o Espírito Santo desceu sobre eles de uma forma tão poderosa, que eles começaram a falar outras línguas. Irmãos, isto que eu falei a vocês até agora só foi uma introdução para que realmente eu quero vos falar nesta noite. Atentai os vossos ouvidos. Eu quero falar de no mínimo 4 coisas que acontecem quando somos cheios do Espírito. Eu quero falar de 4 coisas que acontecem quando somos cheios do Espírito Santo. Se essas coisas não estiver na sua vida, você não é cheio do Espírito Santo. A promessa que se cumpriu em Atos dos Apóstolos, ela é do Antigo Testamento. Eu já falei isso para os irmãos. E um texto que me fala da primeira coisa que acontece quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Para quem quiser me acompanhar, está em Isaías capítulo 32, versículo 15. A primeira coisa, a promessa que aconteceu em Atos, ela implica em 4 fases, em 4 espécies de mudanças. A primeira mudança está em Isaías capítulo 32, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. O versículo está dizendo: quando o Espírito Santo vier lá do alto. Que alto é esse, irmãos? Isaías 33, 5. O Senhor é exaltado, pois habita nas alturas. A altura que a Bíblia está falando é do trono de Deus. Quando o Espírito Santo viesse lá de cima e descesse para cá, aonde houvesse deserto, o deserto seria transformado. Haveria uma mudança de deserto para campo fértil. A primeira mudança que acontece na vida de alguém que é cheio do Espírito Santo é que ele passa de ser deserto para começar a dar fruto. Segundo a geografia bíblica ou a geologia bíblica,
Havia 3 espécies de deserto. A primeira espécie de deserto era aquela que você podia viver. Era pouco a possibilidade de vida, mas tinha como se viver. E Israel, quando fugiu do Egito, foi nesse deserto que viveu. A segunda espécie de deserto é aquela quando o inimigo vem contra uma cidade, destrói a cidade fica um deserto. E a terceira espécie de deserto é aquela que não tem possibilidade de vida. E o texto original aqui, o original hebraico, no capítulo 32, versículo 15, está falando do terceiro deserto, aquele que não tinha nenhuma possibilidade de vida. Deus está dizendo: quando o Espírito Santo vier, aonde não há vida, vai começar a ter vida e dar fruto. Quando o Espírito Santo lá do alto for derramado sobre o deserto será transformado e passará a ser um campo, amados irmãos, fértil, que dê vida. Quantos que estão aqui em outros tempos estavam aí nos bares, nas festas, estavam sem vida, estavam deserto, mas o Espírito veio, te resgatou e hoje tu dá fruto. Vós foi chamado para dar fruto. Sabe por que você está aqui? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre a tua vida. E Deus transformou a tua vida que não tinha sabor, a tua vida que era seca, agora é um campo fértil. Quem olha para ti vê a diferença. Quem olha para ti diz: ali não havia vida, mas agora há vida. A primeira coisa que acontece quando o Espírito Santo de Deus desce, aleluia, é o deserto começar a dar fruto. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite que eu estou sentindo. Há muitas pessoas aqui que estão como um deserto, mas deixa eu te falar uma coisa que eu recebo de Deus. Essa é a noite que o Espírito Santo vai derramar-se sobre a sua vida, e você vai sair daqui um campo fértil. Quem te viu vai te ver. Quem te viu verá. Quem te viu sem vida vai te ver um campo fértil. Segundo texto, Ezequiel capítulo 36, versículo 26. A segunda coisa que acontece quando uma pessoa é cheia, ou quando o Espírito Santo é derramado sobre ela. A primeira coisa, o deserto se transforma em campo fértil. Versículo 26 do capítulo 36 diz assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. A segunda coisa que acontece quando o Espírito Santo vem sobre nós é que o coração de pedra, ele é transformado para um coração de carne. O sentido original deste texto, obreiros, fala de sensibilidade espiritual. Deus está dizendo: quando eu derramar o meu Espírito sobre a minha igreja, vai haver uma transformação de sensibilidade. Quem era insensível vai começar a ficar sensível à voz de Deus. Quem não sentia Deus vai começar a sentir Deus. Quem não sentia a presença de Deus vai começar a sentir. Porque Deus vai tirar o coração de pedra. Preste atenção para cá. Quando o versículo 26 está falando: e vos darei um coração de carne, o original aqui, o original nos dá um sentido, preste atenção. O sentido original é esse. Deus está dizendo: eu vou vir, eu vou meter a mão dentro do teu peito
eu vou arrancar o teu coração de pedra e vou pôr um coração de carne. O sentido original é esse. Deus está dizendo nesta noite, e eu já posso sentir a sua mão sobre este lugar: eu vou arrancar do teu peito o coração de pedra e vou te trazer sensibilidade. A mão de Deus já está aí. A mão de Deus já está aí. Você já está sentindo? Você já está sentindo a mão de Deus tirando este coração? Você já está sentindo Deus te dando sensibilidade? Esta é a noite que a mão de Deus vai vir no teu peito e vai tirar este coração insensível. Chega de insensibilidade espiritual. Está na hora de uma igreja mais sensível entrar na presença do Senhor. Aleluia, porque Deus fala, irmãos. Deus fala, irmãos. Eu sei que a mão de Deus nesta noite vai entrar dentro do teu peito. Aleluia. Vai arrancar de dentro do teu peito este coração insensível. Oi, amasso e que mande carai, eu mande fácia. Ai, amande caçuda. Mas eu tenho que pregar, irmãos. Terceira coisa, Ezequiel capítulo 37. Obrigado, Breno. Ezequiel capítulo 37, versículo 14. Preste atenção. E porei em vós o meu espírito, e viverei, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse e o fiz. O Senhor está dizendo: quando eu trazer o Espírito sobre vós, eu vou trazer vida para vocês. Preste atenção, irmão, preste atenção. O versículo lido está em um contexto em que Israel está no chão, vencida. Israel está tombada no campo de batalha. A própria Bíblia no capítulo 37 fala: Israel estava como um exército vencido. A visão que Ezequiel tem aqui no capítulo 37 é de um campo de batalha. O texto fala de um vale, mas se você for estudar, você vai entender que este vale fala de um campo de batalha em que o inimigo foi derrotado. E que inimigo foi esse? Israel. Israel estava vencida. Um exército estava vencido. Mas Deus fala para Ezequiel, diz: Ezequiel, está vendo esse exército vencido? Eu porei neles o meu espírito, e eles vão viver, Ezequiel. E a Bíblia fala que quando Ezequiel profetizou, o Espírito Santo veio sobre aquele exército vencido, e aquele exército começou a se unir, ficou de pé. Um exército que estava tombado se pôs de pé com a bandeira. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Deus está levantando o exército. Um exército que parecia que estava vencido, quando o Espírito Santo vier, vai se pôr de pé. Que coisa linda, irmãos. O inimigo já cantava vitória. Aí quando o Espírito Santo veio, todos estavam no chão vencidos, e de repente se puseram de pé. É assim que acontece, irmãos. Há momentos que Satanás olha para o conjunto e diz: eu venci. Está frio o conjunto. Olha para a igreja, só um pouquinho de crente: eu venci. Aí Deus lá do céu sopra o seu vento sobre nós. Aí a igreja começa a encher.
o conjunto começa a ficar pentecostal, o exército começa a se levantar de novo. Deixa eu dizer uma coisa: sai da frente, porque Deus está levantando essa igreja. A última coisa que acontece quem é cheio, irmãos. Irmãos, este quarto item, eu peço a Deus ousadia para pregar.